Admiramos esse tipo de pessoa, alguém como Alexandre o Grande ou Napoleão. Os soldados que iam para as linhas de frente com eles se sentiam parte de alguma coisa, e Erwin Schmidt causou o mesmo efeito. Esse sentimento de admiração é totalmente replicável na gente nos dias de hoje. E se você é aquele tipo de pessoa que sempre se irrita com as pessoas facilmente, que dificilmente é respeitado, sente que as pessoas não mudam quando você espera que elas mudem, esse vídeo é para você. Vamos aprender com Erwin Schmidt como ser mais estoico na sua vida social, especificamente nas suas socializações. Assim você vai ser mais respeitado, vai ser levado mais a sério e nunca mais vai ficar irritado com as pessoas. Ou pelo menos controlar isso. Eu me chamo Rodrigo Fortes e você está assistindo a Academia do Carisma. Se inscreve no canal se você não for inscrito e me siga no Instagram. Parte 1. Por que nos irritamos tanto com as pessoas? O que faz o Erwin ser um excelente comandante, não só o Erwin, mas grandes generais na história, como o próprio Napoleão e Alexandre o Grande, é que eles tinham um conhecimento muito aguçado de natureza humana. Eles compreendiam como os seres humanos funcionavam. E para que você pare de ficar se irritando com as pessoas e seja mais respeitado por elas, você precisa entender como as pessoas funcionam. Direto ao ponto, você se irrita com as pessoas porque elas não são como nós gostaríamos que elas fossem. Isso se chama projeção. Imagine, por exemplo, um amigo seu que sempre se atrasa, sempre deixa de cumprir com os compromissos e sempre desmarca na hora. E você sempre se irrita com isso. E se eu te falar que você só se irrita com isso por culpa sua, porque você não aceitou o seu amigo do jeito que você deveria aceitá-lo. Se o seu amigo sempre se atrasa e você sempre se irrita, é porque você não aceitou a situação como ela deveria ser. Erwin Schmidt simplesmente não se irrita com as pessoas, não porque ele é frio e calculista, mas porque ele aceitou as pessoas do jeito que elas são. Se tem uma pessoa que sempre tem comportamentos disfuncionais e você fica sempre falando, essa pessoa tem comportamentos disfuncionais, ela não muda. Claro que ela não vai mudar, ela sempre foi assim, não é por causa de você que ela vai mudar. Aceite isso e trabalhe utilizando isso como base, em vez de querer mudar. Eu não sei de onde você é, mas na minha cidade chove bastante no começo do ano, e isso é esperado, ou seja, sempre em março, em fevereiro, todo mundo sabe que vai chover. Ninguém fica, meu Deus, por que tá chovendo na época de chuva? Que absurdo, não deveria ser assim. É meio estranho quando eu faço isso agora, não é? Mas por que você faz isso com as pessoas? Você não aceitou as pessoas. Erwin Schmidt simplesmente não se irrita com as pessoas porque ele sabe como cada pessoa age, como se fossem simplesmente pré-programados. Digamos que como se fossem NPCs. Como se literalmente eles fossem NPCs. Um NPC num jogo de videogame é um personagem que já tem as ações programadas. Você olha para aquilo e você espera as ações. Por isso, quando você estiver lidando com as pessoas, observe ela e pense, tá, o que essa pessoa sempre repete? Se ela sempre repete isso, aceite, porque é assim que ela vai agir. O ponto número 1 é, trate as pessoas como elementos químicos, pedras, plantas, sei lá, alguma coisa fixa. O Erwin é um excelente comandante porque ele conhece muito bem os seus soldados, suas forças, fraquezas, gostos, desgostos, e ele aceita-os assim e usa-os assim. Se você tem uma pessoa no seu time que é péssima com organização, mas é muito criativa, por que você não põe ela para fazer trabalhos criativos em vez de ficar tentando mudar o jeito ruim dela? Aceite as pessoas do jeito que elas são. Entenda uma coisa, as pessoas dificilmente mudam. Elas estão muito presas nas suas próprias bolhas, nas suas próprias crenças e quanto mais velho a pessoa for, mais difícil é dela mudar por conta de uma coisa chamada neuroplasticidade. O cérebro da pessoa, depois dos 25 anos, tende a ter uma dificuldade de aprender coisas novas. Isso não significa que uma pessoa com mais de 25 anos não possa aprender. Quer dizer que essa habilidade é reduzida. Como uma criança que cresce com um pai que fala um idioma e uma mãe outro idioma, ela vai aprender muito mais rápido do que um idoso de 60 anos que está começando do zero sem nunca ter aprendido nada. Mas tudo isso é relativo de acordo com quanto a pessoa aprendeu. Mas, no geral, aceite que as pessoas dificilmente vão querer mudar os comportamentos delas. Elas são assim, entenda isso, seja mais estoico e aceite. Quem vive tentando mudar as pessoas só se estressa, porque elas nunca vão mudar por causa de você. No máximo, você pode influenciá-las, mas mudar é uma coisa que você não deve se comprometer. Trate as pessoas como Erwin trata os seus soldados, como indivíduos com individualidades e peculiaridades, e aceite isso nelas, mesmo que sejam coisas ruins. É melhor do que você se frustrar por elas não serem como você gostaria que elas fossem. Entenda uma coisa, não estou falando para você se conformar com coisas ruins. Se alguém te desrespeita,
desrespeita, você vai falar isso. Você não vai, eu aceito que ela me desrespeita. Não, você aceita o modo que a pessoa opera, mas a partir disso toma uma atitude baseada nos fatos e não só se conformar com tudo. Um exemplo que me ajudou bastante é você tratar as pessoas como nitroglicerina. Como assim? Você sabe o que é nitroglicerina? A nitroglicerina é um líquidozinho que provém de uma mistura química que explode com muita facilidade. Se você tacar uma martelada nela, ele é um líquido, ela explode, ela literalmente explode, um barulho muito alto, parece de uma bala. Se eu te desse um frasco de nitroglicerina e falasse, cara, isso aqui é nitroglicerina, a propriedade dela é que se você bater nela, ela vai explodir. Você por acaso fica, nossa, eu vou tentar mudar a nitroglicerina, eu não concordo com a nitroglicerina, essa propriedade não me agrada. Não, você aceita, porque você sabe que ela não vai mudar. As pessoas tendem a ser parecidas. Trate as pessoas como nitroglicerina, não como se elas fossem explodir, mas sim que elas têm propriedades, cada uma, que dificilmente vão mudar e você tem que aceitá-las assim e a partir disso mudar as suas atitudes. O Eren, diferente do Erwin, o Eren nas primeiras temporadas tinha uma atitude completamente diferente. Ele não aceitava as coisas. Ele sempre ficava procurando o que deveria ser como o que ele gostaria que fosse. Outro personagem com esse pensamento muito estoico é o próprio Levi Ackerman. Isso tem uma cena muito impactante que o Eren, ele se culpa. Teve uma cena da perseguição da Titã Fêmea que o Eren se culpa bastante por ele não ter salvado os amigos. Enquanto ele ficava sempre mostrando o que deveria ser, as coisas não deveriam ser assim, o Levi falou, cara, não dá pra saber, entenda, você não tem como controlar tudo, aceite as coisas do jeito que elas são e você para de sofrer. Após aceitar como as pessoas são, entenda que fica muito mais fácil a convivência. Por exemplo, se você está conversando com uma pessoa que é mais racional, você não vai tentar jogar argumentos emocionais nela, você vai jogar o jogo dela. Se ela é racional, traga dados, traga um estudo científico, traga uma referência. Se você está convencendo uma pessoa emocional, evita trazer muito estudo, para ela não é nada. Usa a emoção, faz ela sentir o seu argumento e não você mostrar. Entenda que para cada situação, uma atitude é necessária. Não fique achando que todo mundo vai agir como você, não fique achando que as pessoas vão sempre agir de acordo com as suas expectativas. Por isso que você se irrita, porque você não aceita as pessoas. E é por isso que o Erwin é um excelente comandante, porque ele tanto aceita as pessoas do jeito que elas são, como usa elas da maneira correta, coloca a pessoa X no lugar que ela performa melhor e não tenta mudar tudo como se fosse responsabilidade dele mudar as pessoas. Aceitar cada pessoa do jeito que ela é não é se contentar quando alguma coisa ruim acontecer. Ponto número 2. Identifique o que cada pessoa quer. Todo mundo gosta de alguma coisa ou quer algo, ou os dois. E todo mundo revela isso nas conversas. Você só precisa prestar atenção. O motivo de você talvez se irritar com as pessoas é que você fala algo interessante para um grupo de pessoas que não se interessam por isso. E aí você se frustra porque você acha que o seu assunto tá bom, mas ninguém escuta e você não é compreendido, mas olha para quem você tá falando. Partindo do princípio de que o Erwin trata as pessoas como elementos químicos, como pessoas que vão ter as suas individualidades e você só aceita isso, ele não vai ficar empurrando certos argumentos para certas pessoas. Ele sabe o que cada pessoa quer. Por exemplo, eu sou viciado em surf. Surf é meu esporte favorito e eu compreendo que não é todo mundo que surfa. Então não adianta eu querer impor o meu ponto de vista num grupo de pessoas que não surfam e eu falo uma coisa tipo assim, pessoal, tá chegando um swellzão lá de norte, um swell lá do alto mar, pô, vai formar uma tubulação com o vento terral, vai ficar aquela parede lisinha que você desce, tá? Se eu falo dessa intensidade e com esse assunto para um grupo de surfistas, todos eles vão pra água imediatamente, porque eu falei a língua deles. Mas se eu estiver falando com pessoas que não surfam, isso aqui é mesmo que nada. Então compreenda que não é o seu assunto que é ruim, mas você pode estar falando para as pessoas erradas. Isso é péssimo. Uma cena que me marcou muito do Erwin foi na primeira temporada, quando o Erwin recrutou o Eren, o protagonista. E o Eren na primeira temporada, ele era bem mais emocional, ele estava bem mais instável também pelos traumas que ele passou. E o Erwin notou que o Eren queria fazer parte de algo, que o Eren queria se sentir importante para a humanidade. Ele falou alguma coisa assim, Eren, bem-vindo ao reconhecimento, eu tenho muito respeito e admiração por você, é uma honra trabalhar com você. Esse tipo de coisa é importante pro Eren, a honra de trabalhar para o reconhecimento, a honra de fazer parte de alguma coisa. E é por isso que ele utilizou isso para aquela pessoa, porque é o que aquela pessoa queria.
Se por acaso ele estivesse recrutando o Levi, não adianta ele falar, você vai se sentir honrado no reconhecimento, porque pro Levi isso é inútil, tipo, então, que honra, cara, eu quero saber, não quero ficar rodando que nem um peão matando titãs que eu quero, você vai ficar me convencendo com honra. Então percebe que cada pessoa quer uma coisa diferente e é preciso que você aceite tanto as pessoas como elas são, como compreenda o que elas querem. Afinal, esse é o princípio do estoicismo no geral. A filosofia original do estoicismo basicamente desenvolve-se a partir do princípio de que você deve aceitar as coisas do jeito que elas são. E muitas pessoas fazem isso na vida real, fazem isso com as situações externas, talvez com a situação que elas morem, com as dificuldades da vida, mas elas esquecem de aceitar isso na vida social. Elas esquecem de lembrar que, as pessoas também são situações, tal como a chuva. Aceite a chuva e aceite as pessoas. Aceite-as e compreenda o que elas querem, porque somente assim você vai conseguir influenciá-las. Todo mundo gosta de algo, admira algo. Identifique esse algo e adapte-se a ele. Puxar assunto com as pessoas, saber conversar, nada mais é do que estoicismo puro. É você aceitar as situações e saber o que cada pessoa prefere, o que move cada ação de cada pessoa. Ponto número 3. Aceite a sua própria irracionalidade para ser racional. Até o mais racional dos seres humanos tem momentos de irracionalidade. Falar é fácil. Quero ver você conviver com uma pessoa ou um grupo de pessoas pé no saco, que realmente enche seu saco diariamente, tem hábitos péssimos, reclama de tudo. Eu compreendo, é complicado você ficar sempre racional num ambiente tão tóxico desse jeito. Não se engane, o Erwin também sente emoções. Pode não parecer pela fachada estoica dele, mas seres humanos têm emoções. E emoções são incontroláveis. Isso é um fato, não tem como negar. Se você não sente emoções, você tá morto. Acontece que o Erwin apenas mantém uma fachada mais racional, porque ele não tem o luxo de se mostrar muito emocional, senão os soldados dele não respeitariam ele. Ele não pode se dar esse luxo, por isso ele deve manter a fachada racional. E tem uma estratégia muito interessante do autor Robert Greene, que se chama A Voz de Atena. A deusa Atena, a deusa da estratégia e sabedoria, era responsável por fazer os gregos raciocinarem e desapegarem das, entre aspas, paixões. Ah, e minha cachorra também se chama Atena. Quando você estiver com a cabeça quente ou estressado por conta do trabalho ou por conta de alguém, não invente de querer socializar. Se isole um pouco e espere a raiva passar. Nas palavras do próprio Robert Greene, deixe a voz da Atena falar com você. Um general grego muito famoso, conhecido como o pai da democracia, se chama Péricles. O general ateniense era um típico homem sereno e racional, mas ele só era assim porque ele reconhecia a sua própria irracionalidade. Quando ele precisava tomar decisões importantes e estava estressado, ele não controlava a raiva, ele não ficava, vou me controlar. O que ele fazia, na verdade, era se isolar por dias na sua casa e esperava a raiva passar, ou as fortes emoções passarem. Só assim ele voltava com uma fachada mais racional, porque as emoções passaram. Amigo, entenda uma coisa, uma pessoa pé no chão não necessariamente é uma pessoa que controla as emoções, mas sim que compreende a natureza irracional e usa isso ao seu favor. O ser humano tende a ser irracional sim, até o mais racional vai quebrar se ficar segurando muito. O que você vai fazer é, antes de fazer uma coisa importante, socializar, e qualquer decisão que precise de racionalidade, não tome no momento, se isola um pouco, fica afastado, fica sozinho, deixa a raiva passar, aceita que tu é irracional e não fica lutando contra isso. Somente após a raiva passar, você vai ser mais lógico e racional. O ser racional não vem necessariamente de você controlar, mas de você compreender que você não é. E a partir disso, você aceita a sua natureza e se isola até que isso passe. Daí, quando você volta pé no chão, cabeça fria e sereno e consegue olhar para as coisas com mais um olhar lógico, tal como o Erwin Smith faz. Entenda, ser calmo e racional não é o mesmo que ser chato e estatístico chato. Aquele cara que não faz nada senão analisar até o talo. Ser racional é ser firme e sereno. É ser alguém que mantém a calma mesmo em situações de discussões adversas. Personagens como Erwin Smith têm a nossa admiração por conta disso. Quer dizer, se isso acontece em televisão, em um anime, em uma série, em um filme, isso acontece na vida real também. As pessoas que apresentam esse arquétipo racional, esse arquétipo estoico, são automaticamente admiradas.
Em contrapartida, quando temos uma pessoa muito escandalosa nos filmes e séries, você já tem uma reação tipo, nossa, o cara é cheio de problema, você evita. Na vida real é a mesma coisa. Ou seja, meu amigo, esse é o tipo de pessoa que aprendeu a importância de desenvolver o carisma, porque é através do seu próprio carisma pessoal que as pessoas vão te respeitar, vão te admirar, vão levar você em consideração, vão querer te ouvir e vão seguir o que você disser. Aprender a ser uma pessoa carismática é a maior vantagem que você vai ter na sua vida, porque você conversa com pessoas. Se você sabe como fazer isso da melhor maneira, você vai tanto ganhar mais, vai ter relacionamentos mais saudáveis e certamente vai ter uma vida social mais ativa e vai deixar de ser uma pessoa que sempre é atacada. E se você quer de verdade esse monte de coisa, eu quero te convidar a fazer parte do meu treinamento de carisma, a Academia do Carisma. É um treinamento de 7 semanas com a metodologia comprovada e atestada. A nossa metodologia vai transformar você de uma pessoa tímida, insegura, insatisfeita socialmente, para uma pessoa extremamente carismática, sociável, sabe conversar, confiante e com autoestima. E sinceramente, baseado somente na prática. Não quero teorias. Eu não sou uma pessoa muito teórica como você acabou de ver. Então meu objetivo é te ajudar. Então comenta aqui embaixo todo mundo que você gostaria que eu fizesse um vídeo analisando o carisma e ensinando a você, porque eu voltei com análises e sinceramente era um quadro que eu tinha deixado de lado e eu gosto pra caramba de fazer. Comenta aí embaixo que eu leio todos os comentários sempre, então vai me ajudar bastante. E é isso aí, até a próxima.